Amados irmãos, amadas irmãs, é com alegria no coração que estamos aqui para testemunhar, para pregar a palavra de Deus para vocês todos, vocês todas. E se essa palavra for boa para a sua alma, para o seu coração, eu gostaria que você repartisse, divulgasse nos seus grupos de WhatsApp, porque tem muitas pessoas nos hospitais, muitos idosos, que estão necessitando de ouvir a palavra de Deus. Nós estamos impossibilitados de realizar visitas pessoais, mas você pode enviar a palavra que você vai receber aqui pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Você está livre para divulgá-la tantas vezes você desejar divulgar, tá certo? E eu quero começar este culto lendo a palavra de Deus nesse dia de Natal, que nós estamos comemorando, o Natal, o nascimento de Jesus Cristo. E a palavra de Deus, em Isaías capítulo 9, veja, mais ou menos 700 anos antes do nascimento de Jesus, Deus usou o profeta para falar sobre o nascimento do Salvador. Diz Isaías 9, de 1 a 7, diz assim: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Que texto maravilhoso para esse dia também extraordinário de Natal. O nome de Jesus, os nomes de Jesus estão aqui: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quero propor um tema para a nossa reflexão nesse momento: os presentes que os magos ofereceram a Jesus. Esse texto está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 2, de 1 a 12. E que nós vamos, nesse momento, pegar o versículo 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Amém? Os magos
empreenderam uma longa viagem de um país distante. Não sabemos quantas pessoas estavam nessa caravana. A tradição que prevalece com mais intensidade é que eram 3 homens, mas provavelmente existiam outras pessoas. Eles eram eruditos que se distinguiam no campo da matemática, da astronomia, da astrologia, da alquimia e das religiões. Frequentemente os magos eram conselheiros de cortes reais. Estudavam, analisavam e interpretavam os astros, os sonhos, para fazer previsões políticas do mundo. Eram pessoas estrategistas e consultores de homens poderosos. Ressalte-se mais uma vez que os magos não faziam parte do povo judeu. Eles vieram de uma terra muito distante. Eles deviam conhecer as profecias a respeito do nascimento do Messias, como os judeus conheciam. Mas as autoridades religiosas de Israel e o impostor e cruel Herodes não viram nada de diferente nos céus. No meio de uma infinidade de estrelas, os estranhos magos, aquelas pessoas diferentes, perceberam que havia uma estrela nova, uma estrela diferente no céu, e fizeram a conexão dela com as profecias bíblicas. E aqui eu registro o meu espanto diante dessa sabedoria dos magos em fazer o link entre aquela estrela diferente, no meio de centenas de milhares de estrelas. Eles viram uma estrela e eles fizeram a relação dela e eles a relacionaram com as profecias bíblicas. Eram pessoas comuns que se distinguiam das demais pessoas porque os seus pensamentos se movimentavam com as alturas. Eram homens que achavam interessante olhar para o céu. Isaías 55:6 diz que Deus permite ser encontrado por aqueles que o buscam. Deus permite ser encontrado pelas pessoas que o buscam. Jesus permitiu ser encontrado pela samaritana. Jesus se colocou no lugar exato para que a mulher samaritana o encontrasse. 2 Crônicas 15:2 diz: se o buscardes, ele se deixará achar-se. E eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso. Deus que se permite ser encontrado por homens e mulheres, independentemente das origens, independentemente das suas ideologias, independentemente de suas nacionalidades. Deus permite ser encontrado. O que os profetas Miqueias e Isaías viram e escreveram ficaram gravados nas memórias desses sábios estrangeiros. Eles eram
estudante das Escrituras. Eles eram de fora do povo de Deus. E pode ocorrer, como ocorreu na reflexão de hoje, que pessoas consideradas de fora e diferentes vejam situações e fenômenos sobrenaturais, que aqueles que estão ou pensam que estão do lado de dentro, como as autoridades religiosas de Israel, de Jerusalém, pensam que estão do lado de dentro, provavelmente estão do lado de dentro, mas não viram algo diferente no céu. Irmãos e irmãs, tem coisas reservadas para nós todos, mas nós precisamos ver estas coisas que Deus tem reservado para cada um de nós. Mas a gente precisa olhar para o céu. A gente precisa buscar as coisas lá do céu. A gente precisa pedir discernimento a Deus para entender as revelações dele para nós. Os sábios estrangeiros, em meio a milhares de astros, tiveram discernimento para distinguir uma estrela diferente. Foi a estrela da natividade, a estrela guia, uma estrela que rompe com os seus movimentos de regularidades, que sai da sua trajetória comum para conduzir pessoas estranhas ao povo de Israel. Deus tirou aquela estrela do seu percurso natural. Deus colocou aquela estrela para guiar esses eruditos daquela época. Deus move o céu e a terra para cumprir os seus propósitos, os seus desígnios nesse mundo. Só que Deus precisa de homens e mulheres para distinguir os tempos, para entender os seus desejos e para realizar os seus propósitos aqui na terra. Deus nunca abandonou a sua criação, as pessoas, a natureza e as suas promessas. Deus sempre realiza as suas intervenções no tempo adequado. Provavelmente Deus está procurando pessoas para realizar coisas maravilhosas, mas elas não distinguiram ainda a vontade de Deus, ainda não perceberam os sinais de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a vontade de Deus se concretiza de acordo com a nossa disponibilidade, com o nosso intenso desejo, com pessoas que têm foco e de acordo com a intelectualidade de cada um de nós. Deus tem propósitos para cada um de nós. O Deus que pôs uma estrela, tirando-a do seu percurso natural, para conduzir e iluminar a maratona de homens desconhecidos da religião israelita, é o mesmo Deus que concede sabedoria para interpretar a maldade de Herodes. Que está uma outra coisa com a qual eu me espanto, que aqueles homens souberam lidar com a maldade de Herodes. Vivemos nessa constante tensão entre o céu e a terra. Estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, conforme diz Efésios 2:6, mas os nossos pés ainda estão numa terra cheia de Herodes,
cheios de violência contra a natureza e as pessoas indefesas. Os partidários de Herodes, em nossos dias, espalham enganos, doenças, desemprego, corrupção, munição e armas, e criam leis que facilitam o fortalecimento das milícias, o tráfico das nossas riquezas naturais, e discriminam mais ainda os negros, mulheres, deficientes físicos e as crianças. As crianças do Brasil e do mundo estão gemendo com doenças, com fome, com sede. Os heróis da modernidade antecipam a invasão escolar, a morte de idosos e idosas, com saúde pública e precária, e com a liberação de agrotóxicos na agricultura, para que a morte seja lenta e progressiva. Comemos alimentos contaminados, que os Herodes estão agindo em nossa sociedade, e eles são inescrupulosos, são maus, empregam violência, destroem vidas, destroem sonhos, como o sonho das nossas crianças que são assassinadas nas guerras urbanas, sobretudo nas periferias das nossas cidades. É por isso que Jesus nos recomendou a simplicidade das pombas e a sutileza das serpentes. Somos enviados ao mundo, disse Jesus, como ovelhas no meio de lobos, como Herodes, que seletivamente vai derrotando os próprios familiares. Herodes assassinou esposas, assassinou filhos, assassinou herdeiros do trono. Herodes suspirava sangue em seus dias. Os visitantes, os magos, fogem das astúcias herodianas, deixando-nos um extraordinário exemplo para o nosso tempo, cheio de nebulosidade, de falsidade, de traições e de fraudes na política. Eles estavam focados no encontro com Jesus. Eles queriam chegar e ver Jesus. E ao encontrá-lo, reconheceram-no como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, oferecendo-lhe o que já haviam decidido lá atrás, antes da partida: ouro, incenso e mirra. Meus irmãos e irmãs, não vieram de mãos vazias, não trouxeram restos ou sobras. Diante do mistério de Deus se anda pela fé. Vou repetir: diante do mistério de Deus se anda pela fé. Eles andaram pela fé. Mirra era um bem valioso, raro e com um aroma agradável, utilizado para conter sacramentos. E também mirra é símbolo da imortalidade. Incenso está relacionado à espiritualidade. Ouro é um metal ligado à santidade,
a pureza. Eles ofertaram ouro, incenso e mirra. Hoje não precisamos viajar para encontrar o menino Jesus. Hoje são meninos e meninas em profunda vulnerabilidade em nossa cidade, que vieram à luz nas estrebarias da sociedade de consumo. Porque, como Jesus, não há lugares para eles e elas. Como não havia lugar na casa de ninguém para Jesus, para Maria dar à luz ao seu filho. As casas e hospedarias daquela época fecharam as portas para uma parturiente camponesa cheia de dores. Hoje ainda muitas portas se fecham para meninos e meninas que são de Jesus, que pertencem a Jesus. No meio de todos os tipos de violência cometidos contra as crianças que estão ao nosso redor, ouvimos Jesus dizendo: deixai-as, não as embaraceis, das tais é o reino de Deus. É Jesus dizendo: é do peito delas que sai o perfeito louvor. E Jesus ainda diz: quem oferece um copo de água a um desses meus pequeninos, as crianças, está oferecendo para mim. Meus irmãos e irmãs, o Natal se aproxima. E o clamor das crianças do nosso município é por vestes, por comida, por medicamentos, por calçados, por um tênis, por um sapato, por uma sandália. O clamor das crianças é por acolhimento. As crianças continuam, desde Jesus, envolvidas nas calçadas. Crianças estão ao nosso redor. E Jesus disse: sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos, Jesus disse: meus pequeninos, a mim fizestes. Mateus 25, 40. Jesus está nos meninos e meninas que estão ao nosso redor. O que faremos com os choros dos pequeninos que pertencem a Jesus? Nós estamos num tempo de pensar nisso, de refletir nisso, de cada um fazer algo diferente. Porque abençoando aqueles que choram em nossa cidade, em nosso bairro, nós estamos abençoando as nossas próprias vidas. Que daremos ao Senhor? Que daremos aos pequeninos? Que daremos aos enfermos, aos desempregados, aos angustiados, aos deprimidos, às pessoas tristes? O que faremos por elas? Que o Natal, que a alegria do Natal para nós, seja também a alegria deles e delas. Um Feliz Natal para você, com toda a sua família, para os que estão ao seu redor. Em nome de Jesus. Amém. Com muita alegria deixamos aqui esse culto bonito, músicas bonitas, essa mensagem que estava no fundo do meu coração, para você, para todos que você ama e quer bem. Quero desejar um Feliz Natal, um Natal diferente. Vai ser um Natal diferente, muito diferente. Um Natal de doações. Um Natal que nós não precisamos ver agora a estrela,
que as estrelas estão espalhadas em nossa comunidade. Que o Natal seja diferente para você, mais emocionante, mais cheio de gratidão, em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade de fazer desse Natal um Natal missionário, um Natal diferente, um Natal de mãos abertas, de corações abertos, Senhor. Que a tua graça repouse abundantemente sobre nós e sobre a vida dos nossos familiares, de todas as nossas igrejas, ó Deus. Vem, ó Deus, com a tua paz. Vem trazer restauração. Vem trazendo cura, Senhor. Vem trazendo solidariedade. Vem trazendo, ó Deus, companheirismo para nós todos, para que possamos dividir com aqueles que nada têm ou que pouco têm, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E que a paz do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, o amor de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, irmãos e irmãs, e com todo Israel de Deus, agora e para sempre. Amém.